Graça e paz. Eu quero convidar você a refletir sobre o texto que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. O texto é longo, nós não vamos ler, mas vamos nos lembrar. Quem nasceu, pelo menos e tem mais de 30 anos, vai lembrar de um bordão assim: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Gelol, na década de 80, teve vários comerciais, a gente chamava, propagandas. Dentre elas, uma em que o pai acompanhava ali o filho, desde a hora que ele estava se preparando para ir para o jogo de futebol. Depois, enquanto estava o jogo de futebol, tinha uma tempestade, uma chuva na hora do jogo, o menino fica no banco um tempo, de repente o menino entra em campo, o menino então está jogando e sofre uma contusão. Quando ele sofre uma contusão, o pai pula lá da arquibancada, chega lá onde o filho está caído, pega gelol e massageia a perna do filho. E aí então vem o bordão: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Esse bordão ficou muito, mas muito conhecido. Eu intitulei o sermão de hoje o seguinte: paternar. Jairo, um exemplo a ser seguido. O que me motivou a trabalhar esse tema foi que hoje, enquanto eu preparava a aula, hoje à tarde, eu descobri que 23 de setembro, ou seja, hoje, é comemorado o Dia do Filho. E aí, claro, quem já me conhece, eu fui rapidinho fazer uma postagem para cumprimentar a minha filha. Como ela mesmo diz: pai, o senhor está muito blogueirinho, hein? De fato, eu gosto muito de partilhar nas redes sociais coisas que eu acho interessantes, que eu acho importantes. Por isso, eu não poderia deixar de homenagear a minha filha, Então, eu aproveitei o momento para postar algo sobre o Dia do Filho. Nós estamos acostumados com o termo maternar, que é uma ação muito digna, importante para a vida dos filhos. É muito importante, Tanto mamães quanto papais que se dediquem nesse trabalho de maternar, de paternar. Como eu sou pai, eu vou utilizar a palavra paternar. Quando a Bia chegou, eu já tinha 37 anos, Eu tenho uma filha só. Eu já era uma pessoa madura. E desde que ela era bebezinha, eu sempre curti ficar com ela. Hoje ela tem 14 anos e a gente continua curtindo. A gente tira dias para assistir um filme, um programa, um desenho, um seriado juntos. E eu lembro quando ela era criança, de assistir um só desenho curtinho milhares e milhares de vezes. De novo! Posso dizer com muita tranquilidade: eu amo paternar. É algo que eu gosto de fazer. Essa afetividade do ato de paternar. Dentre vários ministérios que eu acredito que Deus colocou diante de mim, serviços, missão, está de ser pai. Eu quero fazer com excelência, apesar das minhas muitas falhas. Eu quero ser um pai segundo o coração de Deus, segundo a palavra que Ele me ensinou. E é levando esse tema em consideração que eu quero convidar vocês a trazer à memória a história do Jairo, aquele que foi atrás de Jesus buscando a cura da sua filha. Olha que engraçado, Jairo, ele só aparece nesse episódio. Esse episódio acontece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e
Lucas. E ele aparece somente nessa história, não se fala mais nada sobre esse homem chamado Jairo. Mas, ainda que curta a história dele, ele traz lições importantes para mim e para você. Eu enquanto pai, vocês enquanto pais, mães e futuros pais, futuras mães. E é nesse sentido que eu quero convidar vocês a verem neste pequeno texto 5 características que são apresentadas dessa pessoa do Jairo, né? O Jairo enquanto um pai dedicado. Uma primeira característica é que ele é um líder. Ele é alguém envolvido com o templo. Ele é alguém envolvido com a igreja. Ele era líder da sinagoga, ou seja, ele era responsável pelo prédio da sinagoga, mas não só isso. O Jairo também é responsável pela liturgia, pela leitura da palavra. Ele tem responsabilidades ministeriais. Uma segunda característica que eu quero chamar a atenção é o seu despreendimento. Ele é alguém desprendido. Ou seja, no momento necessário, ele largou todos esses afazeres. Ele saiu de lá e falou assim, agora eu estou de licença paternidade, porque eu vou cuidar da minha filha. Ela precisa de cura. E ele então vai em busca da cura da filha, indo atrás de Jesus. Uma terceira característica desse pai, do Jairo, é que ele é alguém insistente. Olha que interessante. Ele é um homem insistente. Ele ficou ali na cola de Jesus e falou, vamos comigo na minha casa, eu preciso que o senhor vá à minha casa, vamos comigo. E ficou na cola de Jesus ali, ao lado de Jesus, o tempo todo. Uma quarta característica é que ele é sábio e paciente. Olha que interessante. Ele é sábio porque ele vai no lugar certo, né? Ele não ficou procurando, vagando por aí. Ele foi no lugar certo. Ele foi a Jesus, o único que poderia curá-la. Ele é paciente porque quando você lê o episódio, ele, ao lado de Jesus, estão caminhando e de repente uma multidão atrapalha a caminhada deles. No meio desse alvoroço todo, uma mulher toca em Jesus e é curada. E vejam só, ele foi, acompanhou Jesus, viu isso acontecer, e aí a sua própria filha, que ele havia pedido primeiro para ser curada, ele recebe a notícia de que ela morreu. Olha só, ele foi sábio porque foi no lugar certo e paciente porque ele esperou desse que tinha poder para curá-la. Uma quinta característica, ele é um homem de grande fé. Porque mesmo as pessoas dizendo, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Ele preferiu acreditar na fala de Jesus. E Jesus voltou-se para ele e disse, não temas, crê somente. E ele creu e experimentou o milagre na vida da sua filha. Jairo, ele é um homem que, apesar das suas muitas atividades, das muitas responsabilidades, ele dedica tempo para o ministério paterno. Ele reconhece a sua responsabilidade. Eu queria partilhar com vocês, nesse dia do filho, que eu desejo ser um canal de bênção na vida da minha filha.
Eu quero fazer o máximo possível para que ela possa curtir a vida, curtir a infância, a adolescência. Mas, acima de tudo, eu quero ensinar os valores do reino de Deus para ela, os valores da palavra. E eu gostaria então de concluir esse breve sermão partilhando uma experiência de alguém, quem sabe, muito conhecido dos alunos de teologia, que é uma experiência de Martinho Lutero, um homem super envolvido na busca de uma reforma religiosa. E ele, de repente, em meio a tantas atividades, precisou de ficar retido num castelo durante muito tempo, mas ele sabia da sua responsabilidade na educação do filho. Ele tinha um filho chamado Hans, com 6 anos, e ele então escreve uma carta. Olha que carta! Vê se o Lutero não era alguém que, quem sabe, postaria também, quem sabe, desejando no dia do filho bênção na vida do filho dele. Quem sabe ele não seria um blogueirinho. Olha a carta. Graça e paz em Cristo, meu querido filhinho. Eu me lembro que tu estudas bastante e és aplicado em tuas orações. Faça isto, meu filhinho, e quando eu chegar em casa, eu trarei uma moeda. Eu sei de um lindo e divertido jardim. Ali entram muitas crianças. Elas estão vestidas com roupas douradas e colhem maçãs, peras, cerejas, ameixas e pêssegos. Elas cantam e correm e pulam de alegria. E lá tem pequenos cavalos com orelhos de ouro e selim de prata. Então eu falei: querido Senhor, eu tenho um filho, ele se chama Hans Lutero. Ele também poderia vir para esse jardim, onde tem tantas flores. Ele também poderia montar nesse lindo cavalinho e brincar com essas crianças. O homem falou: ele gosta de orar, de estudar e crer, então pode vir para o jardim. E seus amigos, Felipe e Jonas, também podem vir. E quando vierem, eles podem assobiar, tocar bateria, e há também um lugar preparado para dançar, pular e tudo o que eles gostam de fazer. Ah, Senhor, eu vou correndo escrever para o meu filhinho, para ele ser um praticante na oração e perseverante nos estudos e tenha fé. Por isso, meu filhinho Hans, estude, ore e seja abençoado por Deus. E diga também para o Felipe e o Jonas, para que eles também orem e estudem. Seja abençoado por Deus Todo-Poderoso e Ele te guarde. Dê um beijo aos de casa. Teu pai, Martinho Lutero. Sigamos o exemplo de Jairo, o exemplo de Lutero. Investamos no nosso ministério paternal, maternal. Eu quero ser um pastor. Convido você a ser um pastor. Convido você a ser uma mãestora dos seus filhos. Que o Senhor nos ajude. Dá-nos graça para vivermos, Senhor, em conformidade com a Tua palavra e sermos fiéis no ministério de cuidar dos nossos filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.